Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM e também todos aqueles que nos acompanham através da nossa live. É sempre uma grande honra, né? E é sempre uma alegria muito grande também o fato de estarmos aqui e podermos levar a todos vocês que nos acompanham e que nos ouvem palavras de ordem, palavras eternas, caminhos perfeitos, oportunidades únicas e verdadeiramente cada um de nós termos a oportunidade de sermos úteis através de uma proposta de trabalho, através de um compromisso maior, que é o que nos ensina Jesus através do seu evangelho e também hoje, né, embasado pela doutrina espírita. Então, a nossa alegria é verdadeiramente termos, né, esses valores, estendermos a todos nós, para quem sabe, com coragem, com humildade, com força, com trabalho, permitamos, né, que essas luzes clareiem os nossos corações e nos coloquem, né, numa proposta de transformação, numa proposta de semeadura da boa semente para a colheita dos bons frutos. Então, termos algo contundente nas nossas mãos é realmente grandioso. E é isso que Jesus nos convida. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Vamos lá. Bom dia a todos. A nossa grande busca, né, como ser humano, é darmos esse significado às nossas vidas, compreendermos o ambiente em que nós estamos, quem nós somos, a força de Deus sobre nós, as capacidades, as potências, para que a gente consiga dar um rumo mais, eu digo sólido, né, na nossa vida, a gente parar de se distrair tanto nos caminhos, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo um processo, claro que individual, mas de entendimento muito individual, porque eu posso chegar e dizer para ti, a vida, o sentido da vida é esse, né? Para mim, o significado da vida é esse. E aí, pelas tuas experiências, dizer, não, mas eu acho que é isso. E imagina chegar num consenso em 8 bilhões. É, é praticamente impossível. Mas talvez o que a gente está querendo dizer com isso é que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo. Mesmo que não se chegue a um ponto igual, mas pelo menos eu saber o que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo, ter essa convicção, essa tranquilidade até que de repente se eu estou fazendo isso é porque talvez eu ainda não compreenda muito bem o mecanismo todo. E é claro que a gente não compreende o mecanismo todo, né? Mas enfim. Mas um sentido verdadeiro, um sentido de crescimento, de melhora, individualmente falando, e claro, espiritualmente. Porque outro dia a gente falou sobre isso, né? Qual é a base que a gente tem se a gente não consegue compreender as sucessivas reencarnações, né? A pluralidade da existência, do espírito que transcende a todo esse ambiente que a gente está. Porque senão as coisas não têm um porquê, não, elas se transformam tudo muito em material, em muito imediatismo. E aí, em cima disso, a gente se embrutece, se afasta um do outro, e o que está se querendo colocar é isso, né? Que nós temos aqui, pela compreensão, pela fraternidade, pela união, pelo esforço mútuo de transformar os nossos ambientes em ambientes mais saudáveis, mais ricos de oportunidades e de esperança. É, verdadeiramente, estamos nós, né, colocados nessa situação dual, né, onde que
nessas diferenças energéticas, nessas diferenças de ideias, nessas diferenças de valores, nessas narrativas individuais, como tu colocaste, né? Fica difícil cada um de nós nos postarmos perante tudo isso e, digamos assim, produzirmos dentro deste grande campo que é a nossa vida, né, que é a humanidade. Mas Jesus, um irmão mais velho, ele nos deu a ferramenta, que é verdadeiramente o seu evangelho. E essa ferramenta, ela pode ser usada por qualquer um dentro da seara, digamos assim, dentro da linha de trabalho. Então, uma pessoa limitada, né? Uma pessoa mediana, uma pessoa intelectualizada, todas elas estão se posicionando, todas elas estão gerando e sendo sujeitos, né, a essas informações, a essas forças. Mas qualquer uma delas, por menor que seja ou por maior que seja, utilizando verdadeiramente a ferramenta do Evangelho, ela cresce, ela evolui, ela trabalha, né? Ela não se torna inoperante. Por quê? O perdão, digamos, tanto é para o pequeno quanto para o grande. A paciência, tanto é para o pequeno quanto para o grande, né? E aí, às vezes, o que acontece? Nós nos prendemos bastante em questões de conhecimento, de intelecto, e nos esquecemos do principal, que é a questão sentimento, né? O que eu estou fazendo é correto? Então, quando nós entramos na linha do sentimento, aí o evangelho se torna uma grande ferramenta. Por quê? Porque ele passa a atuar sobre cada um de nós, ele passa a nos mostrar, né, nesses diferentes níveis, o que verdadeiramente devo e o que não devo fazer nessa trajetória evolutiva, que é a consciência de Deus, né? Interessante dessa questão do sentimento é que é ele que nos dá as sensações de bem-estar ou de mal-estar. Porque aqui dentro, na questão mental, a gente elabora, mas obviamente ela entra em contato direto com o físico. E essas sensações, elas provêm disso. Então, eu discernir e objetivar alguma coisa positiva, eu recebo esse impulso, né, que o próprio Livro dos Espíritos fala sobre isso, nessa alavanca de movimento, que é essa energia positiva, essa coisa que nos move para fazer, né? E o interessante é que é uma força não intelectual, é uma força de sentimento. Exatamente. Porque a força intelectual, ela é fria. Ela é fria. Ela é fria. E a força do sentimento, ela tem o teu entendimento, a tua construção, a tua vivência, o teu, digamos assim, aprendizado. E por isso que quando tu, né, te posiciona de uma forma a nível de sentimento, faça os outros que quererias que te fizessem, na questão do evangelho, dificilmente tu não vai fazer uma boa escolha, né? Por quê? Porque tem um fundamento muito grande. Um fundamento que tu tá botando estruturas em cima desse fundamento. Então, ele, querendo ou não, essa estrutura que é construirmos o reino de Deus, né? Ele vai se tornando cada vez maior, mas numa base muito sólida, numa base individual, né? Pode ser pequenininha, mediana ou muito grande, mas muito sólida, porque tu sente. Não é o que nos abastece, né? Exato, não é verborragia, não é intelectualidade, não é inteligência, não é, às vezes até conhecimento, é uma questão de sabedoria, né? Então eu sei. Se eu sei que eu posso botar isso em cima, eu vou botar porque vai suportar a carga.
Agora, se eu sinto, né, que não é legal, então eu devo esperar mais um pouco, eu devo fazer diferente. E o Evangelho de Jesus é exatamente essa ferramenta. Para que nessas horas difíceis, tu busque nessa ferramenta, né, digamos assim, a tratativa correta para assentar, né, para dar um passo adiante, né, nessa construção, que nada mais é a consciência de Deus, né? E eu outro dia fui comentando até lá na casa com o pessoal do grupo, como a gente está numa caminhada evolutiva, a gente, eu digo humanidade, não nós, né? Numa caminhada evolutiva, a gente vai criando algumas situações que nos permitem aprender um pouco mais, né? À medida que tu vai aprendendo aqui, tu vai ampliando a tua capacidade de entendimento. Jesus, quando passou aqui na Terra, ele foi entendido por muitas pessoas e não foi entendido por outras tantas. Mas o que definia quem entendia ele e quem não entendia? Às vezes a questão intelectual, ela era tão forte que eles rejeitavam. Se torna um obstáculo, né? Porque eu raciocino e dentro da minha questão do discernimento, eu faço ponderações do que eu tenho a perder com isso, não do que eu tenho a ganhar. Porque eu teria que trocar, para assumir a proposta, eu tenho que abrir mão de coisas da minha vida. Sim, na construção, frio, né? Na construção, a minha vontade seria colocar aquilo ali. Mas, então, aí às vezes tu não pode fazer isso. E a nível de ego, a nível digamos assim... Um personalismo forte. Personalismo e interesse, eu quero, né? E às vezes eu entro num problema futuro. Por quê? Porque eu sigo os meus interesses e não aquilo que determina a lei. Uhum. Né? Estou falando de uma lei simples. Eu vou botar uma carga muito pesada em cima daquela coluna. Não vai aguentar. Né? Materialmente falando. Espiritualmente falando, tu está ali em frente àquele problema. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Né? Fundamental, né? Por que eu devo perdoar? Exato. E se tu vai analisar, tu não tem saída. Uhum. Tu não tem saída. Tu entendeu? Se tu enxergou o argueiro, tu entende? Tu tem que ter atitude. E a atitude na altura daquilo que tu te propõe. Então tu tem que perdoar. Mas não consigo e tal. Tudo bem, vai tentando, sim, mas tu tem que... Mas não pode dizer não. Exatamente. Não pode negar. Porque tu não vai conseguir botar outras coisas em cima disso se tu não fez essa primeira parte bem feita. Como é que tu vai construir nessa relação, digamos assim, um relacionamento mais sutil, mais amistoso, mais eterno, né? Se nessa questão simples, e quando precisou, tu deu para trás. Uhum. Né? Porque muito... Tu não perdoou? É muito lógico a gente então, pensar que a gente não tem capacidade ainda de fazer algumas coisas, como às vezes perdoar algumas situações. Mas eu tenho que entender que eu não tenho agora, mas eu devo querer para poder ter a condição, né? Sim, tu deve querer, mas eu te digo, tu tem a ferramenta. Sim, é só tu tem a ferramenta aqui dentro. Hoje, com a idade que a gente está, eu, pessoalmente falando, tu entende? Tudo que eu faço, digamos, se tu tem a ferramenta certa, é um espetáculo. Tu consegue fazer tudo. Tu consegue. Agora, se tu não tem a ferramenta, às vezes tu destrói aquela coisa que tu tinha ali. Então, o Evangelho, ele é a ferramenta que tu deve usar no bom trabalho, né? E aí, o que é o bom trabalho? É aquilo que te apareceu. Aquilo que te apareceu. É o que está na tua frente, né? É a oportunidade. Então, muitas vezes a gente diz, não, porque né, eu vivo uma coisa, tu vive outra e ele vive outra totalmente diferente. Mas cada um de nós vai ser, digamos assim, não digo testado, né, mas vai ser dado a oportunidade de tu ir mostrando, né, aquilo que tu é e aquilo que tu quer perante essa situação. Então, tu vai perdoar ou tu vai ignorar?
E aí, O que a gente mais faz é ignorar. mas uma coisa que a gente não se Mas dá como é que eu vou conta, botar um peso mais forte em cima disso, né? Se tu, quando aconteceu aquela situação que é relativamente aceitável, porque há nenhum uma cruz mais pesada que possa carregar. Então, aquilo que se descortina na tua frente é que tu é capaz. E veja bem, tu tem que buscar as ferramentas. E muitas vezes tem que ser a ferramenta certa, porque senão tu não vai conseguir fazer. Mas tu consegue. Então, se de repente eu te dou, né, tu tem aquele desafio ali, aquela dificuldade, e tu recua, como é que, né, numa próxima oportunidade, a gente vai tentar dar um passo maior em cima de uma proposta, né, que também é maior? a gente começou falando da questão de sentimento, né? E a gente não percebe que quando a gente opta por não perdoar, qual é o sentimento que fica adentro? Porque não fica só 5 minutos, ou não fica só até amanhã. Muitas vezes fica pelo resto da vida. Aquele sentimento negativo me fazendo mal, me intoxicando, me matando. Mas o lance é que tu ignora, o lance é que tu sufoca, o Sim. lance é que tu não entra dentro de ti. Mas ele está vivo, né? Sim, mas tu não entra Sim. dentro de ti, né? Sim, eu crio E obstáculos, muralhas. entrar dentro de ti, não é entrar numa consciência fria que é uma geladeira e que está tudo certo. Perdão, entrar num intelecto frio. Sim. E sim entrar no teu coração, que ali pega fogo e queima. Ali E ali tem congela. ali começa a sensação do Que ali remorso. é um fluxo energético totalmente diferente. Né? Então, a partir do momento que tu entra no teu coração, naquele fluxo, e tu sente, tu diz, pô, né, o que, que eu devia ter feito? Tu vai sentir. E aí, quando tu usa a ferramenta, o que, que tu tem que fazer? Agir. Né? E nós só Botar tem, em- e só tem em uma trabalho. coisa. Então, a maioria de nós projeta tudo para fora. Né? E o interessante é que nós temos o maior inimigo que está dentro de cada um de nós, que é o nosso ego, que trabalha contra nós. Então o ego te diz assim, não, né? Porque eles também te fizeram isso, ou porque eles fazem pior do que isso e nem por isso eles se dobraram, nem por isso eles pediram desculpa e tal. Tudo bem, eles fizeram aquilo que fizeram, né? Agora, tu tem que fazer o quê? Tu quer agir pelo evangelho ou tu quer ser que nem eles? Então, é as opções É que nós que temos, né? aquilo que o evangelho ele nos ele nos propicia a nível de futuro, né? Porque não é uma coisa, assim, digamos, a promessa, né? É vivermos plenamente com consciência, estarmos vivos para Deus, né? A promessa do Evangelho. E estarmos vivos é permitirmos que esse fogo da verdade ilumine os nossos corações e nos mantenha. Mas a maioria de nós, né, estamos presos nessa coisa temporal. Então, vai morrer e ninguém voltou. Então, para que eu vou perdoar? Para que eu não vou me dar umas alegrias, digamos assim, tu entendeu? Por que eu vou, no exemplo do evangelho, né? Tu tem que dar para aquele que não tem, tu tem que perdoar, tu tem que rezar para aquele que te canunia, tu tem que fazer o bem para aquele que te faz o mal. Se tu não tem uma certeza, e às vezes não a nível de intelecto, mas uma construçãozinha que te dá certeza, tu não vai fazer isso. O teu ego, ele te escraviza, ele te... Vai continuar criando muralhas ao teu redor, Exato, o teu te ego, distanciando. ele vai te matar. Hum. Porque fisicamente tu vai virar um rei, né? Um monstro poderosíssimo fisicamente, se tu dá potência pro teu ego. Agora, espiritualmente, tu vai te ferrar, né? Tem duas qualidades, né? Sim. No mínimo. Monstro que eu digo, poderosão, né? Sim, duas qualidades no mínimo de um cadáver. É que ele é frio e duro. Sim. E a gente, através de algumas posturas, a gente se torna frio e duro perante as coisas que estão acontecendo. Então nós estamos morrendo Sim. perante a vida, ao invés
de agindo. Porque tu está na frente dos problemas e ao invés de tu usar as ferramentas como forma de resolver os problemas, tu te fecha e aí tu te enrijece. Uhum. Né? O teu intelecto, o teu ego te esfria, né? E o medo te endurece, Paralisa. te paralisa. Isso Né? é uma observação O oriental, medo não é nem, te paralisa. não é nem nossa, essa Lao Tse que disse isso, né, que aqueles que se dobram com as tempestades da vida permanecem. Sim, Os que se quebram, porque são duros, porque são rígidos, né? Ah, E não muitas aceitam, vezes, né? exato. E uma rigidez, às vezes, em cima de medo também, né? Que aí o medo, tu fica numa situação confortável, né? Nula, mas confortável. Sim. Né? Eu estou garantido, eu não vou me meter. Confortável ilusoriamente. Sim, com certeza. Né? Porque tudo que tu amontoou aqui vai ficar. Né? Então, por isso que o Evangelho, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E não é que nós temos que ser amigos de Jesus ou, né, sabermos de toda a vida dele. Não. É usarmos essas ferramentas evolutivas que ele nos deixou. Né? Ferramentas essas que, no aspecto primário e anterior, são os 10 mandamentos, que são as 10 leis. Que a gente não consegue. São antigos e a gente não consegue cumprir. Sim, que se tu não usar essas ferramentas, tu te ferra, né? Do lance lá, não desejar, né? Que interessante que é isso, que é a questão do desejo. Mas o desejo, ele vem do coração, né? Tu quer aquilo, tu quer, mas é teu? Não. É correto? Não. Não. Então. Por que que ele mandou? Né, mas ninguém está vendo, o intelecto te diz. Isso vai fazer bem para ti. E se isso já é bom aquilo que tu tem, imagina ter outra dessas aí, ou 3 dessas aí, né? É para ver, né? Vamos lá no Evangelho, então. Vamos ver o que é a ferramenta, né? Essa ferramenta fantástica aqui nos traz hoje para que a gente estude o Evangelho de Jesus, para que a gente se aprofunde um pouco mais. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Pegamos, aqui tem dois subtítulos, né? A justiça das aflições e as causas atuais das aflições. Por que bem isso? O mundo, nós todos nos debatemos com as aflições que ocorrem, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? Tem uma boa explicação aqui, né? Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o maior de todos no Evangelho de Jesus, é o mais longo de todos. Por quê? Porque, na realidade, essa aflição, essa dor, eu não diria dor, aflição, sofrimento, eu diria esse grande trabalho que a gente tem que desenvolver dentro dessa pedreira, que exige um trabalho braçal, que exige um trabalho denso. Focado. E denso, tu entende? Porque tu tem que te envolver. É material? É material. A matéria, ela tenta ficar uns dias sem comer. Uhum. Né? E tu tá sujeito a um ambiente totalmente exigente, digamos assim, né? E o Evangelho como ferramenta, ele vem para atenuar, para te mostrar, para tu suportar a carga do dia, né? E bem-aventurados os aflitos, ele é longo porque ele nos traz várias passagens, né? De por que tu tem que sofrer. Pega a bem-aventurança de Jesus aí para te ver, né? Que é aquela velha história que a gente sempre diz, né, Antônio? Jesus está lá, a mulher vai lá, toca em Jesus, é curada. Sim. Né? O rico, que está em cima lá da árvore, que tinha problema lá com o funcionário dele, né? Ele diz, Jesus, faz alguma coisa pelo cara e tal. Né? E aí Jesus cura. Ele diz, vai lá que o cara já está bem, né? Tipo, eu não saberia agora trazer as palavras de Jesus. Então, quer dizer, e Jesus fazia milagres. Lázaro, está escrito, está no evangelho que a gente tem em casa, que vocês têm em casa. E Jesus estava longe 2 dias de Lázaro. Quando Jesus ficou sabendo da, entre aspas, morte de Lázaro, ele ficou lá mais um tempo. Quando ele chegou,
Eles não queriam nem deixar tirar a pedra, porque Lázaro já teria até, porque Já um clima estava lá quente. sepultado há Fazia 3 4 dias, Quatro. 4 dias. E num clima quente e úmido, Já? já teria vazado, né? Então o que acontece? E Jesus não, ele disse assim: a doença de Lázaro é para a glória do Filho do Homem. Ficaram ali mais um dia ou dois, depois foram. Quando foram, fizeram o que fizeram. Então Jesus fazia coisas tremendas, né? E às vezes ele passava na frente de outros, também com problemáticas enormes, ele dizia o que está escrito aí. Ele diz o que ele dizia. O que ele dizia para ti que tu tá ferradaço. Esperando aquele milagre. Né? E tu tá com um problema mim, não. gravíssimo, e o problema que a gente tem sempre o pior de todos. Sim. Né? O pior é o meu, né? O pior é sempre o meu, né? Então tu tava com aquele problemaço e Jesus passava. Aí tu dizia, Jesus, olha aqui por mim. E aí ele te responde isso aí, ó. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Essas passagens estão no Evangelho de São Mateus e São Lucas. É porque Jesus, né, como um grande instrutor de almas, realmente tudo tem um tempo, né? Que nem aquela história. Tu vai fazer aquele trabalho lá na tua casa, tu não tem a ferramenta correta, o que vai acontecer, né? Tu vai estragar aquilo e às vezes aquilo vai te dar uma situação mais difícil do que aquela que tu já estava. Então, sempre nos é dado o livre-arbítrio, né? Que é a livre escolha. Tu faz o que tu quer, mas é deixado a cada um de nós também uma lei. Existe uma lei, né? Plantou, colheu. Então existe essa lei, mas é te dado o livre-arbítrio. E a maioria de nós não tem interesse. A maioria de nós não entra pela porta estreita. A maioria de nós se perde, né, pela porta larga, né, do materialismo. E aí nós semeamos, né, 1000 coisas negativas e começamos a colher tudo isso. Só que existem 2 caminhos, né? Ou é pelo amor, ou é pela dor. Pelo amor é tu ter a paciência, buscar a ferramenta correta e fazer o bom trabalho. Pelo amor. É te instruir, é parar e pensar, é analisar a nível de consciência o que tu deve e o que tu não deve fazer. Isso é por amor ao Pai. Agora, se tu faz pela tua cabeça, nessas escolhas, o que acontece? Tu vai para caminhos tortos. E a dor ou o sofrimento, eles vão te obrigar a tu mudar. Eles vão te obrigar. Todo joelho se dobrará perante o Senhor. Não tem. Né? É uma questão de tempo. Exato. E aí, então, aquela pessoa, digamos assim, né, com problemas gravíssimos que ela tinha, Jesus passava, ela dizia para ele, bem-aventurado é tu que sofre, porque o sofrimento vai te levar a outras conjurações, a outros entendimentos, Mudança? a uma mudança. Que é o objetivo. Que às vezes tu não tem nem consciência. Uhum. Tu não tem nem consciência. Porque se tu te entendesse um pai que é bom e é justo, tu ia entender que a causa do teu sofrimento não é ele, é tu. Não é uma questão dele, é uma questão tua, né? Então, bem-aventurados os que sofrem, ele diz, feliz é tu, porque tu já está pagando. Já está tendo a oportunidade de entender o que tu precisa. Exatamente, para depois chegar no processo de cura. Porque todas as curas que Jesus fez, né, todas elas atendem à lei. Uhum. Ou seja,
aquela menina que sofria há 10 anos, digamos assim, ela, por 10 anos, ela clamava, buscava a cura. E ela viu ali e Movia ela dentro encontrou. de si, é. Né? Ela, 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 ela acreditava. E tem uns que nada fazem e esperam. Que não estão prontos. Mas não vai acontecer, porque eles não estão prontos. A grande diferença das coisas que Jesus fez, né? Esses aqui já estavam prontos Prontos. para serem libertos. Exato. E esses ainda precisam, apesar do sofrimento, ainda não aceitam. Que é Muitas vezes acontece com nós isso. Sim, As que é aquela revoltas, coisa que né? a gente diz, dentro de casa e tal, né? A gente sabe que tem um problema, uma problemática com uma pessoa. E aí a gente conhece um pouco da casa espírita e da doutrina. Aí a gente insiste para aquela pessoa ir lá. Vamos, vamos, vamos. Se a pessoa não quer ir, e se ela acredita, né, lá Em outras práticas? em outras práticas, leva, Leva onde ela acredita. apoia. Claro. Que esse é o gatilho Ela precisa de força. do gatilho. Ah, Do onde gatilho. onde ela se afiniza. Exatamente, para que haja essa, caia a ficha, e aí então a pessoa realmente diga, não, vamos lá, né? Vamos lá. Então, vamos ler a Justiça das É Aflições, bem interessante. que é uma aula. Que é uma Porque aula ele isso diz aí. bem-aventurados, né? Então agora vamos ver o que quer Sim, dizer, né? bem-aventurados, né? Porque ele diz, feliz é tu que tá ferrado. Está dizendo que o reino dos céus é para... Né? É, As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Bem, Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. é quase um curso, né? Mas é um texto para o cara ir realmente pensando, pois é, mas então se é assim, então... Não, na realidade é simples, né? Simples. Plantou, colheu. Não, é muito simples. Plantou, colheu. Tá, mas eu estou colhendo todo esse inso, tu entende? De dor e sofrimento que a vida está me colocando agora. Tá, mas tudo bem, então. Quem plantou? Foi Deus? Com certeza não, se ele é bom e justo. Sim, porque daí não é Deus. Foi o teu vizinho? É difícil, né? É. Tu permitir que o teu vizinho entre no teu terreno Uhum. e plante tudo isso. Tem Mas tanto no poder nosso, assim. no nosso caso, às vezes, não que isso aconteça, mas tu dorme, né, para questão tua particular, Da e atitude, aí as coisas que estão lá fora, elas te dominam. te dominam. Um vício, por exemplo. Sim. Um vício, né? Plantou no teu terreno. Uhum. Mas foi tu que permitiu. Ele estava ali, mas eu... Tu foi permitindo, e a coisa foi indo. Então, uma vez, há um tempo atrás, a gente ficava isso tudo numa questão hipotética, numa questão, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Tá, mas vamos lá de novo para Jesus, Sim. né? Tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10.
Porque quem muito tem, muito o terá. E aquele que o pouco tem, até que ele parece ter. É, Aquele que lhe parece ter, palavrinha interessante. parece ter, porque não é teu, né? Dele. Perderá. Tu vai perder. Dá pra cá. Então, na parábola dos talentos, que está lá, é só ler. Tu recebeu a saúde. Quando o Senhor saiu, né, foi viajar, quando tu reencarnou, né, tu recebeu a saúde. E com a tua saúde, tu enterrou esse talento. Porque a vida é dinâmica, a vida é produtiva, a vida é movimento. E tu, em vez de usar a tua saúde, isso que Deus te abençoou, o que tu fez? Por orgulho, por egoísmo, tu viveu só para ti. Preguiça. Né? E às vezes tu ainda bebeu, fumou e fora o resto. Né? E aí o que acontece? Tu enterrou talento. Porque quando tu desencarna, que tu vai prestar contas perante o Senhor, que é a tua consciência, né? Que é a tua consciência, tu vai dizer, pô, o que eu fiz? O que eu fiz? E como tu é eterno, e como o inferno não existe, né? Para onde é que tu vai? Se não, tu não tem mérito, tu vai lá tomar suco junto de Jesus eternamente? Não. Tu nem gosta desse tipo de coisa? Também. Tu vai pedir uma nova oportunidade. Tu vai dizer, não. E se tu tiver consciência, tu ainda vai pedir assim, mas me tira um pouco do tanto que eu tenho, Sim. para que talvez eu consiga. Sim. Que é a justiça das aflições, né? Sim. Então aquele cara que desencarnou com aquele vício inveterado, ele já nasce com uma restrição, ele já nasce com problemas de fígado. Uhum. Para quê? Para que ele não torne afastado, a fazer né? daquilo que ele fazia. Não chega Porque nem perto. aquilo que ele fazia por desejo, por amor, entre aspas, Paixão. né? Por paixão. Eu não consigo ficar sem. Sim, não consigo ficar sem isso. Então agora vamos ver. Né? Bom, eu já falei aqui na rádio, né, do cara lá que morrendo no hospital, né, Pediu mais um. pediu mais um, porque... Já que eu tô indo mesmo, Sim. me deixa aproveitar. Sim. A gente não entende muito, né? Mas hoje a gente já pode entender isso. E o bom disso é que tu pode pegar, como ele diz ali nesse texto, a base ciência do que os irmãos da espiritualidade nos trouxeram, em cima, né, da base religiosa, que é o evangelho, construir um castelo aí que ninguém Aí entra o derruba raciocínio, e né? ninguém te tira. A compreensão, né? Ninguém derruba e ninguém te tira. Porque a ciência ela tem que andar junto com a religião, né? Ou seja, o sentimento, né, tem que andar junto com o intelecto. Então, o que acontece? É o que ele diz, né? Bem aqui no final, né, ele diz: Deus colocou os homens sobre o caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, ou seja, compreender a causa dos sofrimentos, né? 18 séculos depois. Exato. A revelou inteiramente, que é o que nós estamos costurando aqui. Nós estamos costurando o evangelho, parábola, com a questão ciência, reencarnação, para te levar um entendimento correto do que vem a ser a vida. Então, a vida sem reencarnação é uma utopia. Mas existem muitas narrativas, né? Cada um constrói sua casa onde quer. E o interessante é que ele diz que estamos maduros. Sim. Mas, apesar disso, grande parte ainda é resistente. Não quer saber disso aí. Sim, porque se tu não coloca essa base, essa pedra angular na tua construção, que é a questão reencarnatória, é difícil. É difícil entender. Mas se tu raciocina um pouquinho, tu sabe que aquele cara... Bom, ele diz aqui, né? Por que uns nascem com tanto, outros com tão pouco? Não. Sim. Não, mas tu sabe que aquele cara não é de boa índole. Para não dizer coisa pior, né? Não é de boa índole, o cara é... Terrível. Morreu. Aí vai para onde? Será que vai para o mesmo lugar que eu vou? Não. Onde está a justiça de Deus também? Não, ele vai para o inferno eterno. Cara, o cara vai ficar eternamente sofrendo. Isso não tem Deus nisso aí. Não tem Deus nisso aí. Se tu acredita nisso, tu tá aquilo que nós falamos Deus no início. humano.
Exato, é aquilo. Tu é preguiçoso, tu não quer entender coisas maiores. Se tu fica nesse estágio de um Deus mau, de um Deus que para um dá tudo e para outro dessa questão da sorte, né? Se tu fica nisso, Criou um filho para depois acabar com ele? exato. Então quer dizer, esse cara então, ele vai ficar eternamente lá? Ou será dado para ele uma oportunidade? Se tu tem um filho carnal, nossos filhos, ele errou. Ele Tu reconhece. vai cortar a mão dele fora? Exato, ele reconhece. Tu não vai dar uma nova Claro. oportunidade? Imagina Deus. Que é bom. Sim, Muito acima de tudo. sim, porque ele diz assim, qual é que é o pai, né? Que se o filho pedir um pão, tu vai dar uma pedra. É. Pedir um peixe, tu vai me dar uma serpente. Se vocês, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto Deus, nosso Pai, que é bom. Por isso que ninguém quer saber do Evangelho, muito. Né? Porque ele é divisor, né? Ele te liberta, entre aspas, mas também ele te compromete, obriga. né? Ele te obriga. Porque, pô, tu sabe aí, tu não fez? Exato, Tu sabia ele que te dava, obriga. que ia dar ruim aquilo ali. Então é bem isso. Estamos maduros, temos capacidade de compreender. Agora, querer, aí depende do livre-arbítrio dele. E aí o interessante é que ele começa na justiça das aflições, dizendo que está tudo certo, e depois ele vai até nas causas atuais das aflições. Ou seja, pô, tu fez uma vida inteira as coisas erradas, E quer o quê? viveu em excessos, e tu quer... Morrer bem ainda. É. Aí, né? Não tem coerência, né? Exato, então... Realmente não dá para acreditar em Deus se o cara leva uma vida, às vezes, desse jeito e querendo recompensas ainda por isso. Não, Não dá. aí outro dia nós estávamos, até perdoa, né, mas eu acho que eles, nós estávamos no curso, né, e um cara do curso, ele fuma, digamos assim. E aí o vício é uma coisa muito forte, né, muito forte. E nós estávamos estudando, Exigente. nós estávamos estudando essa questão exatamente aí da exigência, né, das coisas. Aí ele disse assim, tá, mas se eu fizer umas coisas boas, né, não vai atenuar, No equilíbrio. não vai atenuar esse problema que eu tenho e não vai deixar tudo 0-0 ao ponto de eu merecer, né, aquilo que nós estamos estudando, né? É o que a gente sempre tenta fazer, né? Exato, a gente negocia e não existe, né? Ou é ou não é. O bem que tu fez, ele te pertence. Agora, os desejos e a escravidão que está dentro de ti, ela é tua, né? E cada coisa tem a sua força. Então, se tu fez o bem, beleza. Agora, se tu está vinculado a uma coisa de sofrimento, tu vai ter que te libertar, mais dia menos dia. Então, que o bem te dê essa força de libertação. E não tu deixar o teu intelecto conduzir a tua vida, né? Ou seja, não, nós fizemos coisas boas, mas em compensação nós fizemos isso. Então, que é o que a maioria de nós faz. Sim. A maioria de nós faz. As pequenas trocas, né? Para tentar Exato. se salvar. Exato. Mas a mudança verdadeira não existe, né? É que nem tu construir uma casa, não pega nem um prédio, pega uma casa. E tu usa material bom e material ruim. Mas que porcaria vai ficar isso aí? Sim. Não vai, né? Não vai dá dar certo. É. Não vai dar certo. Então é o Evangelho, né? E ele, esse capítulo, ele é longo, ele é espetacular. Ele é educativo. Exato. No final dele também, né? Ele vem com várias mensagens. Que vem, olha só o tamanho dele, ó. Ele deve ter umas quase 20 páginas. Até ali. Ele tem página 82 para 61. 61, Dá 20. 20 páginas. 20 páginas. Com mensagens, com textos, com perguntas dirigidas. Né? Um homem se expõe a um perigo. O que deve fazer? Várias perguntas. E quem responde essas perguntas é uns espíritozinhos, né? Tipo São Luís, tipo
deve ter também aqui Santo Agostinho, aqui um anjo guardião. Então é tudo pedreira. Pedreira. Aí lá vem o ego, né? O ego diz, não, isso é coisa da cabeça desses caras aí. Esses espíritos malucos, hein? Sim, mas tu tem Inventando tanto coisa. cabeça que tu nem analisa. Tu tem tanta cabeça que tu não te permite Tu não que essa sente. verdade permeie o teu coração e ilumine, te dê força, te dê um significado. E esse é o segredo. É tu te permitir as coisas para as coisas te darem um significado, mas um significado verdadeiro, um significado que te move, né? Que é aquela velha história. Ah, eu só vou acreditar em Jesus se eu vejo ele, né? Jesus chega para Tomé lá e diz, Cada vez mais longe o cara é, fica. cada vez mais longe. Jesus chega para Tomé e diz, ah, Tomé, toca aqui. Aí, agora eu creio. E aí Jesus diz, creste porque viste. Agora, felizes os que creem sem nada ter visto. Esses que creem sem nada ter visto é aqueles que construíram dentro do seu coração uma base de entendimento, de raciocínio, de informações, né, de vida, que dão a certeza absoluta, né, que tem que perdoar, que tem que fazer o bem, que temos que tentar sermos pessoas melhores. Um grande abraço. Obrigado a todos por mais essa companhia, né, no sábado. Isso. E que a gente possa retornar na semana que vem. E quem tiver, de repente, alguma dúvida, alguma pergunta, pode nos mandar pelos nossos canais, né? Tem o Face da rádio, onde passa a nossa live. O Face da Casa Espírita, que também é transmitido. Então, qualquer dúvida, e a gente até gosta, né, quando vem, porque de repente a gente já direciona Sim. alguma coisa no caminho de que vocês nos sugerem. Obrigado a todos e até mais. Muito obrigado.